Alô, meus amados, bem-vindo ao canal Estudo Direito, trazendo mais notícias sobre política, né? Peço até desculpa a vocês aí, a qualidade do vídeo e tudo, porque eu tive que improvisar aqui. Não podia deixar de trazer notícias para vocês e tive que improvisar aqui, mas muitas coisas vai mudar aqui no canal, a qualidade, trazer mais qualidade para vocês também. Tô tentando aqui, porque tá difícil, por enquanto meu canal não tá sendo monetizado, então assim, tô tentando dar um jeito aqui, mas não deixar de trazer notícia para vocês, né? E tá aí essa notícia, já deixa linkada aqui, né? Sobre Sérgio Tavares, português, jornalista. Tu não sabe o que aconteceu na última manifestação do dia 25 de janeiro, que a polícia reteu ele lá no aeroporto, fazendo perguntas que ele demonstrou lá que foi de forma categórica política. Disseram que era sobre o visto, alguma coisa do visto dele, mas o que foi, ele expôs foi realmente política, né? De forma política ali, né? Que ele veio fazer a cobertura da manifestação, né? Então ele teve lá no Senado, parece que foi terça ou foi segunda, ele teve no Senado lá, teve uma comissão lá e ele foi ouvido no Senado, ele disse muita coisa lá, meus amados, muita coisa. E até ele falou também que houve, não sei se posso dizer aqui em relação, mas ele falou sobre as eleições de 2022 também, então repercutiu muito. Então trouxe aqui essa notícia que ele falou. Então, antes de começar, glória a Deus por trazer essa notícia aqui para vocês, né? Glória ao Senhor. Agradecer a vocês que estão inscritos no canal, que vocês, né? Obrigado pela ajuda aí. Peço que vocês compartilhem, comentem e divulguem mais aí o canal, né? Você faz parte da família do Estudo Direito. Para você que está vindo pela primeira vez, se inscreva, curta, compartilhe e comentem aí. E ajuda o canal Estudo Direito. Então, sem mais delongas, vamos lá para a notícia. Sérgio Tavares, olha o que ele disse. Imprensa brasileira fez jogo sujo com Bolsonaro, diz jornalista português. E aí a gente vê o fato, meus amados. Isso aí é fato. A gente vê que a mídia atacou o Bolsonaro aí. Tá. Não dizer que tem limite, ultrapassou o limite, ultrapassou da esfera da moralidade. A gente viu como o Bolsonaro foi atacado durante todo o governo dele. Atacado de forma injusta. Isso aí é fato. Não tem, aqui a gente pode passar pano, não. Eu não passo pano para político nenhum, não. Não é passar pano para ninguém, não. Quem cometeu o crime tem que ser penalizado e acabou-se. A gente tem que ser justo. As medidas que a gente tem que fazer análise justa, mas infelizmente não tem, né? A gente vê que tem gente que, mesmo que você tenha ideologia partidária, o que for, mas tem que ser justo. O próprio jornalismo tem que ser justo, imparcial. Mas a gente viu que não era isso. Era nítido, é claro. E até hoje ainda, que ele não está no governo, está se fazendo ataque a ele, ataque. E é direto, isso aí é fato, né? Então o que o jornalista falou? O jornalista português Sérgio Tavares afirmou que a imprensa brasileira pintou a imagem negativa do ex-presidente Jair Bolsonaro para a mídia internacional. E foi isso que aconteceu, porque não encontrava que o cara era corrupto. Nada, não encontrou nada de corrupção. O cara é honesto. Então, o quê? Atacar a imagem. E foi isso, porque a mídia de mais relevante aqui, tem uma mídia, não vou citar o nome aqui, você já sabe qual é, só era atacando ele. Então as pessoas, quando lá fora, quando via a reportagem dessa mídia, ia até o quê? Se a pessoa não fosse pesquisar realmente, quer saber quem é o candidato, quer saber quem é o presidente e tudo, a conduta, a ética dele, fosse só pelo esse jornalismo, aí a imagem era suja. Por isso que eu digo a você que a pessoa tem que pesquisar, que saber quem é o candidato, saber as notícias, pesquisar as notícias direito e tudo, e saber realmente a verdade. Por isso que eu digo, a verdade sempre prevalece. E quem está prevalecendo? A gente viu hoje é nítido, é real, que a maioria da população é de direita, é conservadora, a maioria apoia o Jair Bolsonaro. Não trazendo idolatria, quem tem que ser idolatrado é Deus, porque toda a glória pertence ao Senhor, né? Ele é uma ferramenta, né? É uma ferramenta que está ali, mas tem que ser justo. Ele é imperfeito, ele não é perfeito, né? Mas a gente tem que ver o caráter da pessoa, a integridade da pessoa e tudo. É isso que a gente tem que não botando num patamar de idolatria. Eu sei que acontece, isso aí é fato, a gente sabe, tem gente que faz. Isso aí, eu não concordo com isso. Aí, a declaração foi feita nesta terça-feira, 13, durante a audiência de Comissão de Segurança Pública do Senado Federal. O que ele falou? Abre aspas. O jogo sujo feito nas redes sociais e na imprensa, questionou o jornalista português. Porque vimos na imprensa e em Portugal as imagens que chegaram de Bolsonaro. Eram retratos de um homem carrancudo que não tinha o povo ao seu lado e Lula como pai dos pobres. Veja só, meus amados, como era passado lá fora. A gente vê quem era o Bolsonaro e vê quem é o atual presidente. Só realmente quem estava aqui, né, que conseguia pesquisar e sabia que era a verdade mesmo, o que a imprensa fazia. Veja só a situação. Ele dizendo, é português jornalista, Sérgio Tavares disse, nunca ter visto algo parecido na face da terra, como apoio popular de Bolsonaro no dia 7 de setembro de 2022.
era uma imensidão como um mar de pessoas, de verde e amarelo, relembrou o jornalista português. 7 de setembro de 2000. Ele via aquela população. Como é que pode? Passou a imagem ruim do presidente e a gente vê a população com o presidente. O que é que tem? O que está acontecendo? Isso aí tem que ser feito, né? Porque fica uma pulga atrás da orelha. Se o cara é ruim, o cara não é bom, é isso, é aquilo, surgindo a imagem do cara, como é que a população está do lado dele? Isso traz uma população para pesquisar, né? Foi algo que eu nunca vi na vida. Mas as televisões não mostravam isso, mostravam a propaganda para um lado, já desvirtuado para as eleições, declarou. Fraude eleitoral, o que ele falou. O jornalista português também declarou que houve fraude eleitoral no Brasil. Olha ele falando, viu? Em diferentes frentes, afirmou ter um relatório com provas do crime em sua casa em Portugal. Ele falando. As urnas não são confiáveis, iniciou Sérgio Tavares. Em segundo lugar, há relatos de imensos estado e localidade do Brasil em que Bolsonaro teve muitos votos, mas no final deu 0. Ele falando sobre as urnas, viu? E aqui tá complicado, a gente pode nem falar. Se eu cogitar, se eu não confiar nas urnas, eu tô sendo antidemocrático. Se eu disser assim, não, quero uma revisão nos votos, eu tô sendo antidemocrático. Se eu falar que houve fraude, a pessoa é antidemocrática, tá querendo destruir. Tá... Não é assim não, eu vejo a liberdade de expressão, onde ele tá chegando. Eu não tô dando ninguém, nem mais ninguém, não tô citando crime a ninguém, eu quero ser visto, porque não tem como, porque a gente vê a realidade. A gente vê o presidente hoje andando nas ruas, como é que é, e o atual presidente não consegue andar. Uma pessoa que teve mais de 60 milhões de votos, eu não estou ensinando que houve fraude não, meus amados. Fique bem claro aqui. Foi o Sérgio Tavares que falou aqui. Mas quando a gente vai vendo assim, a realidade e tudo, fica uma pulga atrás da orelha. Fica, como é que pode? A pessoa que teve mais de 60 milhões de votos não consegue numa live colocar 5 mil. Não consegue andar nas ruas. E o segundo que perdeu é uma imensidão de pessoas. Já bota aqui a maioria da população é conservadora, é de direita, se não for direita, mas é conservador. Apoia o ex-presidente. Como é que pode isso? Uma pessoa que perdeu as eleições está assim. Não, é você pensar o que foi que aconteceu nas eleições, né? Ao que ele disse, explicou que a fraude não foi em todas as urnas, mas naquelas que são anteriores às eleições municipais de 2020. Não é todas para dar as vistas, declarou. Olha aqui, foi bem crítico em relação a Sérgio Tavares aqui. Será que vai ser? Com certeza vai ser colocado no inquérito. Aí a probabilidade aqui é grande de você colocar no inquérito, ser investigado aqui, é fato. Mas o que ele falou aqui, falou da imprensa, e falou em relação às urnas. O que vocês acham dessa notícia dele aqui? Dessa declaração de Sérgio Tavares aqui? A gente vê a realidade, meus amados, o que está acontecendo no país. A gente vê a realidade da população. Né? Aí não tem como você pensar o que foi que aconteceu nas eleições de 2022. E agora o que Elon Musk divulgou, né, que aconteceu nas eleições. Mostrou, ele disse que o ministro Alexandre de Moraes interviu nas eleições. Então tudo foi exposto. Aí, o Congresso dos Estados Unidos já oficiou aqui Alexandre de Moraes. Ele vai ser ouvido agora, parece que agora em maio, né? Elon Musk vai para lá em maio. Então, assim, tá repercutindo. Vai vir muita coisa aí para cima. Muita coisa, né? E eu digo a você, a verdade prevalece, meus amados. É isso que a gente tem que descansar o coração no Senhor. Ore pelas autoridades, ore pelos ministros, ore por todos. Deus quer quebrantar o coração deles. Não descansar o coração em Deus, é isso. É descansar o coração, porque Deus é o justo juiz. Ele vai mostrar a verdade. E a gente tá vendo as coisas surgindo. Aos poucos tá indo aí, vindo. Né? E a população acordou. Então, peço que vocês comentem aí, curtam, compartilhem, deixo essa notícia para vocês. Deus abençoe vocês.